Paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso tempo de celebração, onde nós estamos estudando o livro de Levítico. E para aqueles que têm acompanhado as nossas ministrações, já perceberam que desde o capítulo 11 do livro de Levítico, nós estamos falando sobre aquilo que é puro e sobre aquilo que é impuro. Nestes capítulos, nós estamos aprendendo sobre isso, o tipo de alimentação, a questão de homens e mulheres em seus períodos em que naturalmente passavam ou por alguma enfermidade. E quando a gente chega agora no capítulo 13 e no capítulo 14, nós vamos descobrir a respeito da lepra. Lepra que, na verdade, naquela época era uma palavra que envolvia uma série de doenças. Então, chamava-se de lepra. Por exemplo, poderia ser algum tipo de sarna, fungos ou até mesmo mofo nas roupas e também no prédio, na casa. E quando a gente lê esse texto, a gente já pode adiantar que quando o texto está falando de lepra, lepra não é resultado de pecado. O leproso, necessariamente, ele não era leproso por causa do pecado ou algum pecado cometido. Mas, na verdade, a lepra, como todas as doenças que existem, elas são resultado, sim, ou do reflexo ou resultado do mundo caído por causa do pecado original. Quando homem e mulher pecam, o pecado entra no mundo e com ele a morte, logicamente, então, as enfermidades. O importante é nós entendermos que, quando nós estamos vendo essas coisas, o Senhor está ensinando o povo de Israel de uma forma bem clara que Ele é o Deus Santo. E uma vez que Ele é o Deus Santo, o Deus da vida, nada que é impuro ou que traga referência à morte pode se aproximar dele. É claro que isso neste contexto do Antigo Testamento, quando nós estamos lendo em Levítico, porque quando nós vamos para o Novo Testamento, nós descobrimos que Deus não mudou. Ele continua santo e nada que é impuro ou faça referência à morte pode se aproximar dele. Mas o elemento diferencial ali no Novo Testamento é Jesus Cristo, que é Ele quem nos limpa de todo o pecado e nos dá total condições de nos aproximarmos do Deus que é santo, uma vez que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E é o que nós olharemos para agora, o capítulo 13 e capítulo 14 de Levítico, que nos ajudará a entender os diversos tipos de lepra e como que isso deveria ser tratado. E no final, observaremos o que tem isso a ver conosco, principalmente olhando para a questão do Novo Testamento. Mas antes de continuarmos, as crianças vão desenhar. Desenhem aí, crianças, peguem a folha e hoje vocês vão desenhar o seguinte. Vocês vão desenhar do lado da folha um deserto. Um deserto, sabe, bem sem nada mesmo, apenas com uma cabana e uma pessoa ali nessa cabana, ou só desenhe a cabana. E do outro lado da folha vocês vão desenhar novamente a cruz de Cristo, representando a Cristo. Então, de um lado da folha, um deserto, e lá nesse deserto uma cabana, aonde uma pessoa vai estar. E do outro lado da folha, a cruz de Cristo. Qual é a ideia do desenho hoje? A ideia é mostrar que os leprosos, nesta época, eles tinham que ficar separados. Eles tinham que ficar lá no deserto. Eles ficavam separados do povo e separados da presença de Deus, do tabernáculo, da onde Deus estava, no sentido de indicava ali a habitação de Deus. Eles tinham que ficar longe, tá bom? E a cruz de Cristo vai representar exatamente o contrário, que quando Cristo vem e morre na cruz, o sangue dele nos torna puros para nos aproximarmos de Deus e estarmos novamente em comunhão com o nosso Senhor, tá bom? Então, desenhe aí, e é isto basicamente que nós também adultos vamos aprender nesse texto. Quando olhamos para os primeiros versículos do capítulo 13, nós descobrimos o momento em que havia uma suspeita de lepra. Olha aí, a partir do versículo 1, diz assim: E o Senhor falou a Moisés e a Arão: Quando uma pessoa tiver inchaço ou pústula ou mancha brilhante na pele do corpo, parecendo sinal de lepra, ela será levada ao sacerdote Arão ou a um dos sacerdotes seus filhos,
E o sacerdote examinará a mancha na pele do corpo. Se o pelo na mancha tiver se tornado branco e a mancha parecer mais profunda que a pele, é mancha de lepra. Ao verificar isso, o sacerdote a declarará impura. Mas se a mancha brilhante na pele for branca e não parecer mais profunda que a pele, e o pelo não se tiver tornado branco, o sacerdote isolará essa pessoa por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará. Se, na sua opinião, a mancha na pele não tiver aumentado, o sacerdote a isolará por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará outra vez. Se a mancha tiver escurecido, sem ter se espalhado na pele, o sacerdote declarará a pessoa pura. É uma pústula. A pessoa lavará suas roupas e estará pura. Mas se a pústula se espalhar muito na pele, depois que a pessoa tiver se apresentado ao sacerdote para sua purificação, voltará e apresentar-se-á ao sacerdote, que a examinará. Se a pústula tiver se espalhado na pele, o sacerdote declarará a pessoa impura, é lepra. Teve suspeita, ia falar com o sacerdote e ele faria a observação da pele, do pelo, da mancha. A pessoa ficaria isolada por 7 dias, depois voltaria a ser examinada, se necessário, mais 7 dias de isolamento e, dependendo do que ocorresse, era declarada pura ou declarada impura. Hoje nós entendemos um pouquinho melhor o que a Bíblia fala de deixar a pessoa isolada por 7 dias, depois mais 7 dias, dando 14 dias. Nós temos ouvido no último ano muito a respeito disso. Esse primeiro momento, os primeiros 8 versículos falando de uma suspeita, ia ao sacerdote, mas havia um momento da lepra confirmada, versículo 9. Quando uma pessoa tiver uma mancha de lepra, será levada ao sacerdote, que a examinará. Se houver inchaço branco na pele, que tenha tornado o pelo branco, e no inchaço houver carne viva, há lepra crônica na sua pele. Portanto, o sacerdote a declarará impura, não a isolará, porque está impura. Se a lepra se espalhar muito e cobrir toda a pele da pessoa, que tem a mancha, da cabeça aos pés, em todas as partes que os olhos do sacerdote podem verificar, este a examinará, e se a lepra tiver coberto todo o corpo, declarará pura a pessoa que tem a mancha. Já que tudo se tornou branco, a pessoa está pura, mas ficará impura no dia em que aparecer carne viva. O sacerdote examinará a carne viva e declarará a pessoa impura. A carne viva é impura, é lepra. Se a carne viva mudar e voltar a ser branca, ela irá ao sacerdote e este a examinará. Se a mancha tiver se tornado branca, o sacerdote declarará pura a pessoa que tem a mancha. Ela está pura. Aqui é o momento da confirmação. Foi ao sacerdote, ele examinou. Está realmente com lepra? Não passava por aquele primeiro período de 14 dias de isolamento. Ela já tinha que realmente ser afastada. Então, por isso que não precisava desse isolamento. Porém, se tivesse carne viva, aí sim tinha todo um procedimento por conta da contaminação. Ela tinha que realmente ficar isolada. E aí, uma vez que ela fosse declarada pura, ela voltava e passava por todo o procedimento. A ideia era para que não existisse o contágio. Por isso, tendo carne viva, isolava a pessoa para que não espalhasse essa enfermidade por toda a comunidade. Este era o procedimento naqueles dias. E perceba que em todo momento o sacerdote está envolvido. Algo que apareceu na pele, uma mancha, uma sarna, uma pústula, algum tipo de tumorzinho que apareceu, o sacerdote teria que ver. Assim como ele também deveria avaliar aquelas pessoas que tivessem algum tipo de ferida na pele. A partir do versículo 18, a gente vê isso.
Quando uma pessoa tiver alguma ferida na pele, e esta sarar, e em seu lugar aparecer inchaço branco ou mancha avermelhada, ela irá ao sacerdote, e este examinará a ferida. Se ela parecer mais profunda que a pele, e o pelo tiver se tornado branco, o sacerdote declarará a pessoa impura. É mancha de lepra que brotou na ferida. Mas se o sacerdote a examinar e não houver pelo branco nela e não estiver mais profunda que a pele, mas tiver escurecido, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. Se ela se espalhar na pele, o sacerdote declarará essa pessoa impura, é caso de lepra. Mas se a mancha estacionar no seu lugar sem espalhar-se, é a cicatriz da ferida. Então, o sacerdote declarará a pessoa pura. Quando uma pessoa tiver queimadura de fogo na pele e a carne viva da queimadura tornar-se uma mancha avermelhada ou branca, o sacerdote a examinará, e se o pelo da mancha tiver se tornado branco e ela parecer mais profunda que a pele, é lepra que brotou na queimadura. Portanto, o sacerdote a declarará impura, é caso de lepra. Mas se o sacerdote não achar pelo branco na mancha, nem ela estiver mais profunda que a pele, mas tiver escurecido, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará. Se a mancha tiver se estendido na pele, o sacerdote a declarará impura, é caso de lepra. Mas se a mancha tiver estacionado, não se espalhando na pele e tiver escurecido, é inchaço da queimadura. Então, o sacerdote a declarará pura, porque é cicatriz da queimadura. Observe que o Senhor fala com Moisés e com Arão de maneira muito detalhada. Irmãos, afinal de contas, qual era a função do sacerdote? Era examinar todas as pessoas que chegassem até eles e detectar se isso era lepra, se não era lepra, se estava no período ou não de contágio. Se estivesse, isola. Mas e se há apenas uma suspeita? Então, isola 7 dias para depois desse tempo confirmar-se ou não. Em não se confirmando, deixa a pessoa isolada para que, de fato, se confirme que ela não tem problema algum. E no caso das feridas de pele, basicamente a mesma coisa. O texto para nós ele é muito repetitivo, mas vamos imaginar o Senhor conversando pela primeira vez sobre este assunto com as pessoas daquela época, pessoas que ele estava preparando para que entrassem na terra prometida. Detalhe ali foi muito importante. O mesmo acontece com aquelas pessoas que cursam medicina. Quando nós estamos num consultório e conversamos com o médico, ele vai explicando para nós de uma maneira simples para que nós possamos entender. Porém, o mesmo assunto, quando ele estudou na faculdade, foi muito bem detalhado com termos técnicos, de tal forma que agora ele traz para nós de forma simplificada. Mas se a gente for ler toda a parte teórica da medicina, nós perceberemos que assemelha-se em detalhes ao que nós estamos vendo aqui. E essas feridas poderiam também atingir a cabeça e o rosto, tanto de homem como de mulheres. Algumas versões traz barba, mas ao que parece, por se tratar de homens e mulheres, era a cabeça e também o rosto. Veja aí a partir do verso 29 do capítulo 13 de Levítico. E quando um homem ou mulher tiver uma ferida na cabeça ou no rosto, o sacerdote a examinará, e se ela parecer mais profunda que a pele, e nela houver pelo fino amarelo, o sacerdote declarará a pessoa impura, é sarna, é lepra da cabeça ou do rosto. Mas, se o sacerdote examinar a ferida de sarna, e ela não parecer mais profunda que a pele, e nela não houver pelo preto, o sacerdote isolará a pessoa que tem a ferida de sarna por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a ferida.
Se a sarna não tiver se estendido e nela não houver pelo amarelo, nem a sarna parecer mais profunda que a pele, a pessoa se rapará, mas não rapará a sarna. E o sacerdote a isolará por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a sarna. Se ela não tiver se espalhado na pele e não parecer mais profunda que a pele, o sacerdote declarará a pessoa pura, e ela lavará suas roupas e estará pura. Mas, se depois da sua purificação a sarna se espalhar na pele, o sacerdote examinará a pessoa. Se a sarna tiver se espalhado na pele, o sacerdote não procurará pelo amarelo. A pessoa está impura. Mas, se, na sua opinião, a sarna tiver estacionado e nela tiver crescido pelo preto, a sarna está curada, a pessoa está pura. Então, o sacerdote a declarará pura. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brilhantes na pele do corpo, isto é, manchas brancas brilhantes, o sacerdote examinará as manchas. Se forem de um branco quase fosco, é uma erupção que surgiu na pele. A pessoa está pura. O mesmo procedimento, homem ou mulher, situação na cabeça ou no rosto, o sacerdote examina, faz o isolamento se necessário, ele olhando a diferenciação de aspecto daquela ferida na cabeça ou no rosto, ele então vai dizer, olha, isola ou não isola, está puro ou está impuro. Assim como quando houvesse a calvície no homem. Versículo de número 40. Quando cair o cabelo de um homem, ele é calvo, porém, continua puro. Calvície não é sinal de impureza. Se a frente da sua cabeça perder o cabelo, ele é meio calvo, porém, continua puro. Mas se na calva ou na meia calva aparecer uma ferida avermelhada, aí sim, é lepra que está surgindo na calva ou na meia calva. Então, o sacerdote o examinará, e se o inchaço da ferida na calva ou na meia calva for avermelhado, como parece a lepra na pele do corpo, aquele homem está leproso, é impuro. O sacerdote certamente o declarará impuro, é lepra, está na sua, ou a lepra está na sua cabeça. Mesma coisa, sendo calvo não tem problema nenhum, mas aparecendo feridas e o sacerdote ao examinar percebeu alguma coisa ali, considera impuro, se necessário isola ou confirma de fato que é a lepra. Isto tudo o Senhor indicando ou ensinando o povo para quê? Para mostrar que Ele, o Deus Santo, Deus vivo, não aceita que se aproxime dele algo impuro ou que tenha algum tipo de relação com a morte. É isso que acontecia. E ao leproso era exigido o isolamento. Uma vez que confirmada a lepra, ele tinha que ficar isolado. Olha aí os versículos 45 e 46. O leproso que tem feridas vestirá roupas rasgadas, andará descalço, ou descabelado, melhor dizendo, cobrirá o lábio superior e clamará, impuro, impuro. Enquanto a ferida de lepra estiver nele, estará impuro, ele está impuro, viverá só, pois sua habitação será fora do acampamento. Uma vez descoberto a lepra, ele teria que andar, vestir roupas rasgadas, ele tinha que andar descabelado, não poderia pentear o cabelo, ele deveria cobrir os lábios superiores, e quando alguém se aproximasse, ele já gritava, leproso, leproso, leproso. Ele estava lá fora do acampamento, lá no deserto, igual as crianças estão desenhando, mas se alguém desavisado fosse até lá o deserto, ele tinha que avisar, leproso, leproso, leproso. Ou, enquanto ele estava saindo para ir, ele gritava, leproso, leproso. E ele também tinha que ficar totalmente isolado, fora do acampamento, fora da comunhão do Senhor,
que se manifestava lá no centro do acampamento, no tabernáculo, fora da comunhão das pessoas do seu povo, que ficavam todos ao redor do tabernáculo. Ele tinha que ir para o deserto, até que fosse confirmada a sua cura. E aí, então, uma vez confirmada a sua cura, lá no capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 32, nós vamos encontrar todo o procedimento de purificação dessa pessoa, que basicamente era o seguinte: primeiramente, versículo 2 e 3, lá do capítulo 14, o sacerdote saía e ia fora do acampamento encontrar-se com essa pessoa. E aí, então, fora do acampamento, avaliava-se a situação dela, e uma vez ela estando já curada, fazia todo o procedimento de oferecimento de sacrifício ao Senhor. Era apresentado 2 aves, uma delas era morta, a outra não. Usava-se ali o hisopo, aquela esponja de hisopo que nós falamos hoje de manhã, e aspergia-se o sangue desta ave morta 7 vezes na pessoa que estava sendo purificada. Após esse processo, no 7º dia, versículo 9, lá no acampamento, ela então agora rasparia todos os pelos da cabeça, da barba, das sobrancelhas, lavaria suas roupas, banharia o seu corpo em água, para então ela confirmar que estava realmente pura, passando por todo esse processo. Versículos 10 até o verso 32, no 8º dia é que ela poderia se aproximar de fato na tenda da congregação, e ali então ela teria restabelecido todo a sua comunhão com o Senhor, oferecendo a Ele sacrifícios. Em tendo condições, ela apresentaria um cordeiro, uma ovelha, farinha e azeite. Não tendo condições, um cordeiro, ou podia ser as aves, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, que ela apresentava ao Senhor. Todo o processo, uma vez com lepra, isolado, mas uma vez curado, ela voltava para o convívio com o Senhor e com o povo. E isso acontecia em etapas. O sacerdote ia até ela, lá fora do acampamento, e lá ela já passava por um primeiro processo. Ela vinha para o acampamento no 7º dia, começava ali, mas ainda ela não ia para a sua casa. E depois, no 8º dia, é que ela ia, de fato, até o tabernáculo, oferecia o sacrifício, era de fato declarada pura, e aí então ela poderia voltar ao convívio das pessoas. Mas a coisa era tão séria que esta lepra não atingia somente as pessoas. Dos versículos 47 até o versículo 59 do capítulo 13, que você já deve ter lido, nós encontramos o momento em que esta lepra apresenta-se ou se manifesta nas roupas. Roupas de todo tipo. Podia ser lã, podia ser linho, podia ser couro. Em aparecendo alguma mancha, a pessoa via, isto já era apresentado ao sacerdote. O sacerdote faria o mesmo processo, avaliação. Em tendo alguma suspeita, 7 dias essa roupa ficava isolada. Depois de 7 dias era feita a avaliação de novo, para então declarar que era puro ou não. Se não fosse puro, esperava mais um tempo. Se não tivesse jeito, o texto aí vai contar para nós que esta roupa era totalmente eliminada, era queimada, era destruída. Tudo por quê? Para que não houvesse o contágio, assim como dos versículos 33 até o 48 do capítulo 14, vai contar para nós a respeito de algum tipo de lepra, que também chamado lepra ou mofo, que aparecia na casa. Ao perceber algum tipo de mofo na casa, o dono da casa tinha que chamar o sacerdote para que ele fosse até lá e examinasse a casa. Neste processo, todas as pessoas eram retiradas da casa. A casa ficava isolada por 7 dias, por um tempo, para que se avaliasse se aquilo iria espalhar ou não. Em espalhando, toda a parede era raspada, algumas pedras poderiam até ser trocadas, o reboco era feito novamente, e aí então voltava o sacerdote para a casa que estava totalmente desocupada, porque se alguém entrasse na casa se tornaria impuro. E aí então, uma vez feita a avaliação, percebeu que parou, não aumentou,
era declarada pura a casa, porém se espalhasse e o sacerdote percebesse, não tem mais jeito, a casa era totalmente destruída. Tudo isso para mostrar ao povo, vocês têm um Deus que é santo e não aceita nada impuro ou que tenha relação com a morte. Este mofo na casa indicava a impureza e, se necessário, a casa tinha que ser derrubada. E aí então, ainda no capítulo 14, você vai encontrar dos versículos 49 até os 53, um momento em que a casa, uma vez considerada limpa, não tem mais mofo, tinha que se passar pelo processo de purificação. E o processo de purificação, como a gente já percebeu em Levítico, repete-se muitas coisas, é praticamente o mesmo que acontecia com a purificação dos leprosos. Aves eram oferecidas, o sacerdote estava presente, com a esponja lá de isopo, aspergia o sangue na casa, e aí então ela estaria pura. E no finalzinho do capítulo 14, nós encontramos as palavras finais do Senhor sobre este assunto. Esta é a lei, verso 54 do capítulo 14 de Levítico. Esta é a lei sobre toda a espécie de lepra e de sarna, da lepra das roupas e das casas, do inchaço da pústula e das manchas brilhantes, para se saber quando alguma coisa será impura e quando será pura. Esta é a lei a respeito da lepra. Foi isso que o Senhor ensinou para o povo. E a gente lembra novamente que a lepra era a palavra que era usada para vários tipos de doenças de pele. Podia ser fungo, podia ser uma sarna, podia ser mofo na roupa ou na casa. A lepra em si não estava ligada ao pecado. Não era só pessoas que pecavam que ficavam leprosas. Temos alguns casos na Bíblia que a punição foi a lepra, mas a lepra, de fato, como todas as outras doenças, é reflexo de um mundo caído por conta do pecado original. E aqui a gente tem o Senhor falando sobre isso, exatamente porque Ele é o Deus puro, Deus santo, e deseja que o seu povo também seja santo. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, e a gente precisa ir para que esses textos tenham algum significado para nós, a gente vai ver lepra lá presente também. E a gente chega no Novo Testamento, e ao chegarmos lá, vemos, por exemplo, Jesus. Marcos capítulo 1, versículos 40 até o 42, nós encontramos um momento em que um leproso se aproxima de Jesus. E ele se ajoelha, diz o texto. E ele então pede, Senhor, se queres ou se quiseres, o Senhor pode me purificar. Então a gente chega no Novo Testamento e a lepra está lá. Só que a gente tem um diferencial. Nós temos Jesus. E o texto diz que Jesus, movido de compaixão, estendeu a mão e tocou o leproso. Opa! Algo que lá atrás não se podia fazer. Mas aqui quem está fazendo é Jesus. E ele então toca o leproso e diz, eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado, ele ficou curado. Desde o Antigo Testamento, quem cura é Deus. No Novo Testamento, quem cura é Deus. E a pessoa, de caso, o representante em carne e osso, é Jesus, que é Deus. É Ele quem cura. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a cura vem de Deus. E Jesus é aquele que lida com essa situação de maneira soberana e poderosa e milagrosa. Porém, quando a gente olha também para o Novo Testamento, a gente pode observar que o Novo Testamento acaba usando a figura da lepra para nos ajudar a pensar que o pecado, ele é como a lepra. Enquanto a lepra ataca o exterior, o pecado ataca o interior. Isso não é, logicamente, um conceito só do Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento os profetas já falavam a respeito da ação do pecado lá no nosso interior. Primeiro Isaías, lá no capítulo 1, versículos 5 e 6, ele vai falar a respeito dessa coisa que toma todo o nosso coração,
toda a nossa vida, todo o nosso corpo. Ele diz lá em Isaías capítulo 1, a segunda parte do versículo 5 e o versículo 6, toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Não há coisa alguma sã, desde a planta dos pés até a cabeça, há só feridas, contusões, chagas abertas, não foram espremidas, nem atadas, nem tratadas com óleo. E o que Isaías está falando é a respeito da atitude do povo para com o Senhor, a maneira deles viverem. Por conta disso, ele usa essa figura de lepra, de doença por todo o corpo, inclusive no coração. Lá no capítulo 64, versículo 6, Isaías vai também trazer ou continuar trazendo essa ideia. Todos nós somos como o impuro, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas maldades nos arrebatam como o vento. Ele usa figuras, impuro, leproso era impuro, as roupas do leproso eram todas rasgadas, trapo de imundícia, e aí ele está dizendo, olha, todos nós somos como os leprosos, e as nossas, o que nós chamamos de justiça, é como a roupa que eles vestem, trapo de imundícia. Então a ideia de Isaías é mostrar, as nossas atitudes pecaminosas fazem o Senhor lembrar que nós estamos impuros ou somos impuros como os leprosos são impuros. Por isso o pecado, quando a gente olha para o nosso tempo, para o Novo Testamento e estudamos sobre a lepra do Antigo Testamento, uma coisa que deve despertar na nossa mente é que hoje, ao termos uma doença de pele, vamos ao dermatologista e ele recomenda alguma medicação e isto é tratado. Porém, com relação ao pecado, como que é tratado? Somente pelo sangue de Cristo, o desenho das crianças. E é por isso que eu e você, com relação ao pecado, que seria, digamos assim, a nossa lepra, nós temos que tomar muito cuidado, porque assim como a lepra é considerada a doença mais antiga do mundo, os papiros egípcios mostram que esta é a doença talvez mais antiga do mundo. Isso está lá registrado no sentido assim, as primeiras doenças citadas está a lepra. O pecado também assola a humanidade desde o jardim do Éden, desde o começo. Assim como a lepra, ela é contagiosa, o pecado também é contagioso. Paulo, conversando com a igreja de Roma, no capítulo 5, ele fala que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. E com ele a morte, e com o pecado a morte. E a morte atingiu a toda a humanidade. O contágio do pecado, a consequência do pecado é tão devastador quanto o contágio da lepra seria para aquela comunidade de mais de 2 milhões de pessoas. Por isso todo aquele cuidado. Assim como a lepra corrompe o corpo, corrompe os nervos, compromete os nervos e acaba tirando a sensibilidade da pessoa, fazendo com que a pessoa que está ali, toda infectada, ela, de repente, não sinta, por exemplo, algo quente que está ali queimando, fraturando a sua pele, porque a lepra deixou insensível a sua pele. O pecado também torna o homem insensível, de tal forma que ele vai se afundando cada vez mais, ao ponto de se destruir, como o leproso muitas vezes se destruía, não sentindo mais partes do seu corpo. O pecado é aquilo que aparece ou se parece até com algo atraente, de tal forma que a gente segue atrás dele, mas quando a gente percebe, nós fomos fisgados e aí então experimentamos a morte. O que esse texto ajuda-nos a entender, primeiramente, é que ele foi escrito para um povo que, após ter passado 430 anos no Egito, precisava aprender sobre santidade. Porque o Deus que os tirou de lá é o Deus santo, Deus vivo. E eles precisavam entender que aquele jeito que eles viveram lá, mais de 400 anos, não era um jeito adequado para se aproximarem de Deus. Eles, para se aproximarem de Deus, precisavam estar puros. E a pureza envolvia a alimentação, envolvia o cuidado pessoal
diante de algumas enfermidades, inclusive a lepra. E a lepra aqui, uma vez identificada, a pessoa tinha que ficar isolada para que não contagiasse os demais. Esta era a forma da época. E a maneira da purificação era sacrificando animais por meio do sangue aspergido sobre a pessoa enferma, ou até então enferma. Mas quanto a nós, o que isso tem de aplicação? A melhor aplicação, ao que parece, é lembrar que, no nosso caso, nos nossos dias, o pecado, ele que atua não no nosso exterior, primeiramente, mas no nosso interior, ele é como uma lepra. E como uma lepra, ele realmente provoca grandes prejuízos. O que fazer então? Os leprosos procuravam o sacerdote. E o sacerdote examinava, o sacerdote fazia todo o procedimento e a cura vinha de Deus. Hoje, com relação ao pecado, nós precisamos procurar a Jesus. Jesus é o grande, o sumo sacerdote que está vivo, intercede por nós junto ao Pai, é aquele que faz a mediação entre nós e Deus. E ao passarmos por essa situação, podemos chegar até Ele e pedir perdão, buscar nele o perdão, e nele encontraremos o perdão, a purificação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Senhor perdoa e Ele purifica. Ao ter lepra lá no Antigo Testamento, procurava-se o sacerdote para que fosse declarado puro e ao oferecer o sacrifício pudesse alcançar o perdão de Deus. Em Jesus nós conseguimos tudo isso. E é a Ele que nós convidamos você para que entregue sua vida. Jesus quer ser o Senhor da tua vida, Ele quer comandar a sua vida, Ele quer dirigir você, Ele quer ser o Senhor da tua vida. E você pode, ao perceber a sua condição de pecador, se aproximar dEle, para que obtenha dEle o perdão e a purificação. Você pode fazer isso, não precisa deixar para outro dia. Pode decidir-se agora. E a nós, que já temos a Jesus como Salvador, precisamos lembrar que a cada momento em que pecarmos, podemos nos aproximar dele, que é o nosso advogado, o nosso intercessor, e ele há de nos representar diante de Deus, para que recebamos do Senhor o perdão. A nossa oração e o nosso desejo é que a leitura desses capítulos possa ter esclarecido a sua mente, e o Espírito Santo de Deus há de fazer isso, para que você entenda que naquela época a lepra é o que separava as pessoas de Deus. Hoje, o pecado, como a lepra, também nos separa de Deus. Mas lá atrás, eles buscavam o sacerdote e passavam por todo o procedimento para serem purificados e perdoados. Hoje, nós podemos buscar a Jesus, o sumo sacerdote, para encontrarmos o perdão e a purificação dos nossos pecados. Que você, pela ação do Santo Espírito Santo de Deus na sua vida, decida-se por entregar-se totalmente ao Senhor Jesus, ter o perdão e a purificação. Vamos orar. Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra que o Senhor nos trouxe. De fato, uma palavra um tanto quanto estranha para nós. Não é muito comum nós lermos estes textos, mas nós oramos para que o Teu Santo Espírito leve essa palavra a cada coração e convença a cada um de nós da nossa condição diante do Senhor e nos leve a uma atitude para com o Senhor. Muito obrigado, porque nós temos essa liberdade de estudarmos este livro santo, Palavras do Senhor. Muito obrigado. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a tua vida e crianças, mandem o desenho para o grupo do WhatsApp da igreja e todos os adultos também são convidados a participar desse tempo de comunhão da forma como entenderem melhor. Que Deus possa abençoar a tua semana e fiquem todos na paz do Senhor.